Bora, galera, tá? Começar mais um vídeo no meu canal. Prazer, quem vos fala é Fernando Portugal. E eu começo com essa vista maravilhosa. É isso mesmo, galera. Essa vista aqui é a vista de Vila Nova de Gaia para o Porto. Eu estou aqui ao pé da estação Jardim do Morro. Olha só que bacana, né? Que vista maravilhosa, galera. E é essa vista que eu tenho o prazer de começar esse vídeo para falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens de morar em uma região onde o arrendamento é considerado muito elevado. É isso mesmo. Bora lá então? Vamos falar um pouco sobre vantagens e desvantagens de morar em Vila Nova de Gaia, aqui ao pé do Porto. Fui obrigado a tirar aquela imagem maravilhosa para postar esse negrão feio aqui para vocês. É isso mesmo, galera. Eu quero falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens de sair da região oeste, de sair de uma região com um custo de vida menor para vir para o Porto, para Vila Nova de Gaia, né, galera? Mas eu te confesso que depois desse um ano aqui em Portugal, a gente consegue morar na região onde nós queríamos, que realmente é o Porto. Então eu quero falar um pouco das vantagens e desvantagens. Vamos começar então com as vantagens, né, galera? Lembrando que tudo isso é a minha percepção, lembrando que tudo isso é a minha visão do negócio, conversando com amigos, conversando com as pessoas e sobre as minhas experiências aqui. O primeiro ponto que eu sempre tinha preocupação de vir morar no Porto é a questão do custo de vida, isso mesmo, o custo de vida. Porque sempre se ouve muito falar que morar no Porto é muito caro. Eu particularmente discordo, e deixa eu falar para vocês o porquê que eu discordo. Vamos falar um pouco sobre alimentação. Os mesmos supermercados, né, que a gente tem nas outras regiões, que é onde a maioria das pessoas faz as suas compras mensais, como Pingo Doce e Continente, que são os dois grandes fortes e que eu mais usava no oeste, são os supermercados que eu tenho aqui. Então o custo de vida quanto à refeição, eu gasto a mesma coisa. A única diferença é que aqui eu tenho mais alternativas. Um exemplo, aqui eu conheci o supermercado Mercadona, que é um supermercado que tem muitas coisas diferentes, uma rede espanhola. Então assim, aqui eu tenho muito mais talhos, que são os açougues, e eu tenho muito mais as frutarias, que no Rio Grande do Sul a gente chama de fruteira. E por conta disso eu pago muito mais barato nas coisas. Um exemplo, eu não compro mais verdura e fruta no Pingo Doce. Eu compro as minhas verduras e frutas na frutaria, porque daí eu consigo economizar em torno de 30% somente fazendo isso. Vamos falar um pouco, uma coisa que eu encontrei aqui que é muito barato e que é em torno de 64 cêntimos mais barato do que no Pingo Doce, acredite se quiser. Sabe por quê? Os ovos, eu consumo muito ovos, a gente faz ovo cozido, a gente faz omelete, a gente faz uma série de coisas, então a gente come muito ovo. E o que acontece, galera? O ovo aqui no Porto eu pago €1 a dúzia, um exemplo que eu dou pra vocês. E lá em Leiria eu tinha um Pingo Doce, e quem usa o Pingo Doce sabe que a dúzia é em torno de R$1,64. Quando pega na promoção, pega €1,40. Então esse é um exemplo que eu mostro pra vocês que o custo de vida quanto à refeição aqui, ele é até menor comparado à região oeste. Entendeu? Então assim, uma refeição, eu encontro refeições aqui, que é o PF, o prato feito, né? Refeições aqui em Vila Nova de Gaia, eu encontro refeições a €3, a €3,50. Sendo que em Alfezeirão eu pagava €8 uma refeição. Então assim, o que acontece, galera? O custo de vida quanto à refeição aqui, ele é muito menor. Vamos lá, quanto à roupa, vestimenta, vestuário, eu também acho muito menor. Por quê? Porque aqui, ao contrário lá da região oeste, eu tenho a Primark, que todo mundo sabe que é uma das lojas que tem o menor preço quando o assunto é roupas. E aí eu tenho muito mais alternativas aqui, porque eu também tenho lojas pequenas, né, que vendem jaqueta, que é o casaco aqui, que vendem as camisolas e tudo isso com preço muito acessível. Então, quanto a vestuário, eu acho que também é muita vantagem vir morar no Porto. E sem falar que o Porto foi considerado no ano de 2021 uma das melhores cidades para se morar em família.
Qual é a desvantagem? O arrendamento. Porque o arrendamento aqui ele tem um preço diferenciado. Eu alugo um quarto, arrendo um quarto, e no quarto eu pago 350 euros para 2 pessoas com todas as despesas inclusas. Quando tu vai para um apartamento, para um T1, para um T2, para um T3, o valor é maior. Mas tudo é questão de experiência e network, né? Tu ter contatos. Um exemplo, já encontrei um apartamento aqui que está em obra, que em breve a gente vai morar nele, que é um T2, e a gente vai pagar nesse T2 600 euros com todas as despesas inclusas. E a localização dele, ele é muito perto de onde nós moramos. Ele é numa rua ao lado da rua que nós moramos. Então, quanto à localização, a localização é perfeita, o valor é acessível por um T2, né? E a gente encontrou isso muito próximo do porto, né? A gente encontrou isso a 10 minutos caminhando do porto. Então, isso é a prova que a maior preocupação de quem vem e quem pensa assim, vamos ficar no porto, é a questão do custo de vida. Tá aí, galera. É a minha opinião quanto ao custo de vida do porto. Não é tão caro como as pessoas imaginam, bem pelo contrário. Algumas coisas são muito mais acessíveis, com custo de vida menor, inclusive, do que morar numa região oeste onde nós estávamos, né? No primeiro momento pode ser que tu tenha que gastar um pouco mais, porque tu não vai encontrar um lugar tão acessível, mas depois com relacionamento e contato, tu vai encontrar. O outro ponto é a questão de trabalho, né? Um exemplo, em Leiria, se eu conseguisse um trabalho em um outro sítio, na cidade de Batalha, um exemplo, que é 13 quilômetros de distância, eu não tenho transporte público. O transporte público que tem é muito limitado. Ele para às 2 horas da tarde, se eu não me engano, ele volta às 5, vai até às 7 e depois não tem mais nada. Então aqui, como vocês viram no início, tem o trem aqui, né, o metro aqui embaixo. Então tu tem o transporte público que tu pode ir para qualquer lugar. Então isso aumenta, abrange muito mais, né, a tua oportunidade de trabalho, porque tu pode ir trabalhar em Maia, tu pode ir trabalhar na Foz do Douro, e tudo isso com o transporte público, tudo isso com autocarro, tudo isso com metro, coisa que não tem a oportunidade em outros sítios. É claro que se tu vai para uma região mais distante, eu estou comparando com Leiria, que é onde eu morava. Se tu vai para uma região mais distante, um exemplo assim, eu tenho gente alguns amigos que moram em vilarejos, né, em aldeias, como eles dizem. O custo de vida lá é muito menor, tu consegue um T2 a 250 euros, 300 euros. Então o custo de vida ele é muito menor. Em paralelo a isso, não tem transporte público, tudo vai precisar fazer com carro. E todos sabem que o brasileiro, quando chega aqui, tem 6 meses para poder andar com carro. Depois disso, né, tu tenta a sorte, corre o risco de ser pego e é considerado como se estivesse sem carteira, e as multas são altíssimas. Então, por esses são os motivos pelo qual eu acho que o porto é uma boa opção, sim, e ao contrário do que muitos dizem, na minha opinião, o custo de vida não é tão alto como as pessoas imaginam. E sem falar que quem me acompanha no Instagram, olha, né, tu tem a oportunidade de morar num lugar que é maravilhoso, um lugar lindo, um lugar muito bom mesmo. Então, galera, quero compartilhar com vocês essa minha opinião. Espero que tenha ajudado aí, daqui a pouco, as pessoas que aqui estão e que daqui a pouco querem se mudar para um lugar onde tem mais oportunidade de trabalho. Tem muitas pessoas que não tem carro, não tiveram a oportunidade de comprar carro ainda e tem medo de vir para Porto porque acha que o custo de vida é muito caro. Cara, tá sozinho, vem para um quarto. É um casal, vem para um quarto. Tem família com filho. Cara, tem no apartamento onde eu moro, tem um casal que tem uma menina nova, uma menina de menos de 1 ano de idade, e moram num quarto, né? É um apartamento muito bom, é um apartamento com uma estrutura boa, né? E que é válido tanto para quem é solteiro, para quem vem casado, vem com um casal ou vem com a família também. Então tudo isso é sacrifício que a gente precisa fazer para daqui a pouco, amanhã ou depois, ter a oportunidade de alugar algo melhor, que é a nossa
a nossa experiência, né? A gente vai conseguir sair para um lugar melhor, tudo por conta de contato, de conhecer as pessoas, conhecer os lugares, mas nós nunca teríamos essa oportunidade se nós não tivéssemos dado o primeiro passo. Então o primeiro passo ele é muito importante, independente do que tu for fazer, né? Intenção sem ação é ilusão. Então não adianta tu ficar só sonhando, não seja sonhador, seja visionário. E qual é a diferença? O sonhador ele sonha acordado, né? Ele só sonha, ele vive no mundo da lua. O visionário, ele sonha e ele, não, peraí, o que eu preciso fazer para que esse sonho se torne realidade? E alguns anos atrás a gente sonhou estar aqui, a gente sonhou em morar no Porto, a gente sonhou em conhecer todos esses lugares maravilhosos, e só que a gente não foi somente um sonhador, a gente saiu dessa zona de conforto, de apenas sonhar, e se tornou um visionário. É isso mesmo, que é, vamos colocar em prática o que a gente precisa fazer para atingir esse objetivo. Então eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para vocês. Se foi, dá um like. Se não conhece o canal, tá conhecendo agora, se inscreve no canal, me procura lá no Facebook, Fernando Lima, né? Que é o meu nome. Muitas pessoas me chamam, oh, Fernando Portugal, não, é Fernando Lima. Lima é meu sobrenome, vem do meu pai, Lima, família Lima, lá de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, de Canoas, e dominando tudo, né? Então tá, galera, de coração um abraço e até logo!